Seja muito bem-vindo ao canal Facilite Sua Vida. Antes de iniciar seu audiolivro, deixe seu like para ajudar a alcançar mais pessoas. Se inscreva no canal. Compartilhe esse vídeo com um amigo. Mais informações no box de informações. Gratidão profunda. Corrigindo o espelho. Ao longo da história, o homem criou todos os tipos de modelos para a realidade controlada, desde arte rupestre até instrumentos e mecanismos complexos. Todos estes modelos compartilham uma característica em comum. Todos eles estão sujeitos à intenção interior do homem. Sendo um produto da razão pura, a intenção interior atua de forma linear segundo o princípio de onde eu fizer uma curva é para onde eu vou. O homem só pode controlar voluntariamente as partes da realidade que ele fez um atributo do jogo. Por exemplo, você pode controlar parte de um rio como forma de gerar energia, mas como um todo o rio continuará sendo um componente independente da realidade não controlada. Você pode fazer um burro se mover com intenção interior aplicando força, mas é impossível fazer um burro fazer qualquer coisa que ele não queira. A realidade independente está sujeita apenas à intenção externa que nasce da unidade do coração e da mente. Uma pessoa tem dois meios de controlar a realidade. A primeira é fazer atributos de objetos no mundo circundante. Esses objetos estão então sujeitos à intenção interior. O segundo meio é trabalhar com intenção externa e viver em harmonia com a natureza. Esses meios representam dois caminhos fundamentalmente opostos para o desenvolvimento da civilização humana. A sociedade contemporânea está se desenvolvendo nos moldes do primeiro e menos eficaz modelo. É um caminho que será desastroso para o planeta e a humanidade. O homem nunca consegue domar totalmente a natureza e por isso nos encontramos em constante batalha com o ambiente natural. Um dia estamos poluindo o meio ambiente, no dia seguinte estamos tentando conservá-lo. Em suma, tudo se faz segundo o mesmo princípio, transformar tudo em atributo para submetê-lo à vontade da intenção interior. A realidade indomável existe independentemente e age como um espelho, pois reflete a relação humana com a realidade física. Mas este não é um espelho comum. Suponhamos que uma pessoa queira que o reflexo no espelho gire para a direita. Agindo dentro dos limites da intenção interior, a pessoa tenta transformar o próprio reflexo. O excesso de potencial é criado como resultado e forças equilibradas fazem a reflexão na direção oposta. O mundo não responde porque o espelho ficou distorcido. O espelho do mundo é distorcido pelo fenômeno da polarização. Como você deve se lembrar, a polarização ocorre por duas razões. A primeira são as relações dependentes baseadas em comparação, justaposição ou condições. Por exemplo, eu sou bom, então você deve ser ruim, ou você será bom se reconhecer minha superioridade. A segunda razão para a polarização ocorrer pode ser definida como girar os parafusos. Quando uma pessoa tenta pressionar o reflexo com intenção interior, nada acontece. Isso faz com que a pessoa pense que precisa aplicar ainda mais pressão e, assim, com força bruta, ela continua pressionando pelo que deseja. Forças equilibradas eliminam a polarização através da colisão de opostos. Consequentemente, o resultado acaba sendo exatamente o oposto da intenção interior da pessoa. O espelho pode ser endireitado se a polarização for eliminada. Isso é bastante simples, como endireitar uma roda de bicicleta. A roda dobra em áreas onde os raios estão muito apertados. Se o mundo não obedecer e parecer agir como se fosse contra você, é essencial determinar o que causou a polarização e então relaxar o potencial correspondente. As crianças índigo nos ajudarão a entender esses processos, pois são extremamente sensíveis ao excesso de potencial. A criança índigo é caracteristicamente independente e intuitiva, com um forte senso de sua própria individualidade e altos níveis de consciência. Essas qualidades se desenvolvem como uma reação às tentativas dos outros de forçá-los a se conformarem e se encaixarem em estruturas sociais rígidas. Cada célula dentro da estrutura maior, incluindo a unidade familiar, se esforça para controlar o comportamento das crianças, tornando-o o mais ordenado possível. Até certo ponto isso é necessário.
mas não na medida em que uma criança é transformada em atributo de um jogo em que a regra principal é: você vai fazer o que eu mandar. Obviamente, esse tipo primitivo de abordagem só pode criar polarização e torna as crianças incontroláveis como folhas varridas pelos ventos de forças equilibradas. Os adultos que são tolos e insatisfeitos geralmente fazem o que está ao seu alcance para apertar os parafusos da disciplina. Em resposta, as crianças ficam ainda mais descontroladas ou quebram o espírito, deixando-se transformar em atributos, elementos da estrutura para quem tudo na vida está certo, mas não está bem. Naturalmente, nenhum pai gostaria que seu filho se tornasse um pária social. No entanto, o destino do parafuso comum também não deve ser invejado. Muitos adultos vão confessar que em sua vida fizeram tudo certo, mas não deu nada de bom ou fizeram muitas coisas erradas e nada deu certo. Todo pai quer que as coisas sejam diferentes para seus próprios filhos e assim, em seus esforços, eles causam polarização cada vez mais forte, inflexíveis em sua ignorância do que estão realmente criando. Toda a intenção interior de qualquer tutor ignoramus pode ser reduzida a uma fórmula idiota: quero o melhor para você com todo o meu coração, com todas as minhas forças mal concebidas, e assim você fará o que eu lhe disser. Quaisquer problemas associados à educação de uma criança podem ser resolvidos abandonando a intenção interior míope e contemplando o que pode ter causado a distorção do espelho. Em primeiro lugar, é preciso determinar onde se manifestam os polos opostos da polarização. Se os raios de um lado da roda estiverem muito apertados, eles devem ser soltos um pouco do outro lado. O esforço da criança índigo para a independência e a recusa em aceitar a disciplina podem ser vistos como os raios soltos. O que está tornando os raios do outro lado muito apertados? A tensão vem da pressão colocada sobre as crianças índigo para se submeterem à vontade dos adultos ao seu redor. Acontece que a ordem pode dar origem a um enorme caos. O que acontece se você continuar girando os parafusos? Os raios em outros lugares ficarão ainda mais soltos, e eventualmente, algo quebrará. Obviamente, para reduzir o efeito da polarização, os raios excessivamente apertados devem ser afrouxados. Como? A ordem precisa ser misturada com uma dose de desordem razoável. Há muitas maneiras de fazer isso. Você pode pular na cama, bater um no outro com travesseiros, uivar ou fazer sons estranhos, empurrar e empurrar, rastejar de quatro ou pensar em outras maneiras de se levantar para fazer travessuras. Você também pode esperar por alguém da família e pular em cima deles. A mesa ajuda a espalhar geleia um no outro se não houver bolos à mão. Ou no verão, se você estiver brincando perto da água e encontrar uma poça de lama, isso é um tesouro e você sabe o que deve ser feito. De um modo geral, quanto mais desse tipo de tolice sensata, mais obediente a criança será. A razão por trás do paradoxo deve estar clara para você agora. A ordem pode ser rompida com igual sucesso com o humor britânico, no qual a seriedade é levada ao absurdo. A alegria como o tédio é um reflexo do estado da alma. Já mencionamos que o tédio por si só não existe, mas apenas uma necessidade eterna de controlar a realidade. Essa necessidade representa uma qualidade inerente da alma. Por que a alma precisa se divertir? Provavelmente porque quando você está se divertindo você se sente bem. Por que você se sente bem? Porque o humor e a alegria reduzem a importância. É impossível moldar a realidade quando está presente um excesso de potencial que bloqueia a energia da intenção e deforma o espelho do mundo. Se você fizer alguém se curvar para trás e amarrá-lo, seu corpo não sentirá desconforto? A alma sente exatamente o mesmo tipo de desconforto quando é mantida espremida em um vício de excesso de potencial que está sempre lá até certo ponto. A mente inquieta está sempre torcendo o braço da alma. Quando a diversão reduz a tensão, a alma é libertada. É por isso que é bom quando estamos alegres. Experimentamos uma sensação de conforto interior que é tão real quanto qualquer sensação física. Em princípio, o espelho pode ser corrigido sem o uso do humor. Se você não está inclinado a truques divertidos e travessos por natureza, pode simplesmente contemplar onde pode relaxar um pouco a roda.
Qualquer forma de coerção inevitável deve ser diluída com a liberdade de escolha. Por exemplo, você quer lavar a louça ou ir às lojas? Até mesmo a disciplina pode ser transformada em livre manifestação de vontade se for baseada na necessidade consciente. Quando um adulto dita pela regra, você não pode, não responde sustentando-a com o argumento, porque, então ele não é um adulto, mas um tolo dotado de poder. Não seria melhor discutir as coisas como iguais e modelar a situação de acordo com o princípio de o que acontecerá se? A coerção distorce o espelho e assim gera o resultado oposto. Para reduzir o efeito da polarização, você precisa reconsiderar sua postura e passar de uma demonstração de poder para uma tentativa de ganhar respeito e substituir o autoritarismo por relacionamentos de confiança. Em vez de usar a coerção, é melhor que a criança deseje fazer o que está sendo exigido dela. A abordagem necessária aqui é pensar em uma maneira de transformar o que é um dever oneroso para a criança em algo que aumenta sua importância. A afirmação e consolidação do significado pessoal é um fator motivador fundamental para todas as pessoas, exceto as crianças. Especialmente, o método mais apropriado de interação das crianças é descrito nos princípios de Freiling estabelecidos anteriormente em Transurfing Reality. A intuição é outra qualidade que deve ser desenvolvida prioritariamente. Nas crianças índigo, o hemisfério direito do cérebro domina. O sistema educacional, no entanto, utiliza a abordagem do hemisfério esquerdo, cujo objetivo está longe de desenvolver habilidades e habilidades. O sistema obriga as crianças a aprenderem o conteúdo das lições e depois reportarem regularmente. Nesta abordagem, é predominantemente o hemisfério esquerdo do cérebro que funciona, embora o estado seja passivo. O desejo de encher a mente de informações gera uma resposta inequívoca: não quero. O conhecimento adquirido desta forma é inútil. Ele é simplesmente mantido pela memória de forma passiva como mercadorias armazenadas em um armazém e rapidamente perde seu valor e é esquecido. O estado estabelecido do sistema educacional poderia ser facilmente corrigido. Tudo o que seria necessário seria focalizar a intenção dos alunos de maneira diferente. Em primeiro lugar, as próprias raízes da metodologia de ensino teriam de ser mudadas de aprender de cor para aprender na prática. O cérebro então funcionaria como se supõe em sua capacidade de criador e não de depósito de armazenamento. Em segundo lugar, o objetivo do ensino teria que ser mudado de relatar para ensinar os outros. Sim, exatamente. Existem escolas especiais em que as crianças literalmente ensinam umas às outras, ou seja, alternadamente desempenham o papel de professor e aluno. As crianças que frequentam escolas desse tipo assimilam brilhantemente currículos complexos em tempo recorde. Tudo se deve ao fato de que a intenção foi definida para ser ativa. Em escolas de passagem como estas são muito poucas e distantes entre si e difíceis de entrar. Você pensaria que esse método inovador poderia ser implementado em todos os níveis, uma vez que provou ser 100% eficaz. Mas não, por nada. A razão para isso é que não é do interesse da estrutura. A estrutura não precisa de talento, grandes indivíduos ou personalidades excêntricas. O que ele precisa são componentes que funcionem de maneira confiável. É por isso que está tudo bem e o sistema educacional é a própria perfeição. O sistema produz componentes úteis e faz isso da maneira exigida pela estrutura, o mundo dos pêndulos. No entanto, como sabemos, as árvores também crescem nas rochas e um gênio às vezes crescerá do vício da ordem comum. Se você não quer que seu filho se torne uma exceção excepcional, pressione-o no espírito de todos os cânones do sistema. Mas se você realmente deseja o melhor para seus filhos quando está interagindo com eles, observe constantemente o nível de polarização que deforma o espelho e torna a criança incontrolável. As crianças índigo, agora a maioria da geração mais jovem, exibem muitas qualidades maravilhosas, das quais a mais importante é a individualidade. No mundo dos pêndulos é muito difícil para as crianças preservar essa qualidade. Por isso é extremamente importante ter sempre em mente a regra principal do Transurfing: seja você mesmo e permita que os outros sejam eles mesmos. Os raios também não devem ser afrouxados demais,
todas as coisas em boa medida. Então, onde está o meio termo de ouro para ser encontrado? É uma questão de observar, descobrir as coisas e aplicar o princípio de corrigir o espelho, em vez de seguir cegamente sua abordagem típica. Está ao seu alcance ajudar as crianças a se tornarem personalidades notáveis. Eles serão capazes de descobrir por si mesmos como se encaixar na estrutura. Facilite sua vida.